Olá, pessoal! Dentro da botânica, vamos iniciar mais um tópico com vocês aí. Células e tecidos vegetais. Começando pela célula vegetal, três estruturas típicas, tá? Que diferencia da célula animal. Parede celular ou parede celulósica, como você repara aqui nessa imagem, certo? Rica em celulose. Aí vai ter cloroplastos, organela típica da célula vegetal, responsável pela fotossíntese, tá? Armazena clorofila. E vacúolos volumosos ou centrais, tá? Que armazenam água e outras substâncias, participa do equilíbrio osmótico. Então, três estruturas típicas da célula vegetal, tá? Que vai diferenciar das demais células da célula animal, tá? Parede celulósica, cloroplastos e vacúolos volumosos. Bom, quando você põe uma semente para germinar, nasce uma plântula, que é uma plantinha jovem, como vocês estão vendo aí. Tá? Então, o embrião da semente está tornando-se uma plântula, uma planta jovem, em que parte das células do tecido meristemático sofre diferenciação celular e forma tecidos vegetais altamente especializados. E outra parte continua indiferenciada. Então, como nós vamos abordar hoje o tópico Plínio, tecidos o quê? Vegetais. Lembra que tecido é um conjunto de células, tá? Pessoal, então vocês estão vendo aqui o tecido meristemático, tá? São células jovens com grande capacidade de divisão celular e diferenciar outras células. Então, aqui vocês estão vendo a ponta da raiz, tá? O meristema apical radicular, tá? Várias figuras de mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, estão em grande divisão celular. E também se localiza na ponta do caule. Tá? Então, aqui você está vendo o meristema apical do caule. A diferença é que o caule tem gemas laterais. A raiz não possui. Tá? Belezura, e também o caule forma folhas, como você repara nessa imagem. Ok? Então, a célula meristemática é uma célula indiferenciada, isodiamétrica. Que significa isso? Tem os lados iguais, a parede celular dela é fina e os vacúolos são pequenos, só que em grande número. Tá? Então vamos detalhar mais para vocês o tecido meristemático no final dessa aula. Beleza? Mas aí vocês estão vendo essa imagem, aqui a pontinha da raiz, tá? Meristema apical da raiz, dividido em três tipos, tá? Protoderme ou dermatogênio, certo? Procâmbio, tá? E o meristema fundamental. Os mesmos tecidos se encontrar na ponta do caule, certo? Repare lá, o procâmbio, a protoderme e o meristema fundamental. Esses tecidos meristemáticos são também denominados de gemas, tá? Gemas, tecidos de crescimento. Então nós vamos abordar com vocês, tá? Os principais tipos de tecidos vegetais. Então você vai subdividir em revestimento, tá? Que é a epiderme e a periderme, tá? Vascular, xilema e floema, que transportam substâncias. Preenchimento, ocupa os espaços internos, parênquima, tá? Sustentação, sustenta a planta, colênquima e esclerênquima, sendo que o preenchimento e sustentação são tecidos fundamentais, tá? E finalmente, tecidos meristemáticos que originam novas células, que formam todos esses tecidos, tá? Vamos lá. Então, quanto à organização em sistemas, você vai ter revestimento, fundamental e vascular, tá? Então, vocês estão vendo aqui a estruturinha da raiz, tá? Uma organização, beleza? Revestimento é aqui em amarelo, tá? Vascular é aqui em azul, aqui vocês estão vendo o xilema, aqui o floema, tá? E fundamental aqui o córtex ou parênquima cortical. Aqui vocês estão vendo o caule, tá? Em amarelo, revestimento. Em azul clarinho, fundamental, que é tudo parênquima, tá? E aqui o vascular, tá? Para fora o floema, para dentro o xilema, aqui no caso uma dicotiledônia com o câmbio. E a folha, mesma coisa, epiderme, tecido de vestimento, azulzinho clarinho, o tecido fundamental, beleza? Que é tudo parênquima, né? Vocês vão ver parênquima palissático e lacunoso. E em azulzinho aqui, os tecidos vasculares, certo? Que é a xilema e floema, que vai ser a nervura da folha, tá? Então essa é uma estrutura, uma visão geral, tá? Pessoal, vamos começar com o tecido de revestimento, subdividido em epiderme e periderme.
A epiderme, geralmente monoestratificada, que significa isso, Plínio? Uma camada de células. Essas células são vivas, justapostas, com pouca substância intercelular, tá? E aclorofilada, sem clorofila, com exceção do estômago, que é uma célula epidérmica clorofilada. Origem, lá no meristema primário, tá? Então, protoderme ou dermatogênio também denominado. Então, a epiderme tem várias funções: proteção mecânica, evitar a desidratação. Por quê? Porque ela tem essa epiderme revestida pela cutícula, que é uma camada de cera, certo? Que impermeabiliza. É claro que você vai ter adaptações dependendo do ambiente. Uma região xerófita, a cutícula vai ser mais espessa. Tá? O que é a região xerófita? Seca. Células sem cloroplasto, que eu falei, aclorofiladas, certo? E crescimento primário, justapostas, com pouca substância, o quê? Intercelular. Assim como nossa pele tem pelos, unhas e glândulas, tá? A epiderme vai ter seus anexos. Então, o primeiro anexo importante aí são os estômatos, tá? Que é encontrado na folha, tá? Na estrutura foliar, tá? Também chamado de células guardas ou estomáticas, com uma abertura aqui no centrinho chamado de ostíolo, tá? Pessoal, para que servem os estômatos? Trocas gasosas nas folhas, beleza? Então vocês estão vendo aqui o ostilo, a célula estomática, uma de frente para a outra, também chamada de célula guarda. Esse ostilo também é chamado de fenda estomática, tá? Aqui ao lado você vai ter a célula anexa, então vamos detalhar melhor para vocês, tá? Então a figura a seguir representa o estômago de uma folha de um copo de leite, vista ao microscópio de luz. Identifica as estruturas numeradas de 1 a 5. Então, 1 aqui é uma célula epidérmica, certo? Que ela é uma célula anexa ou adjacente, tá ok? Também chamada de célula companheira. O número 2 está apontando aqui, ó, as células guardas ou estomáticas. São duas, uma de frente para a outra, beleza? E aí o 3, o buraquinho, certo? Não, o 3 aqui dentro da célula estomática, desculpa, tá? Então o 3 é o cloroplasto, é a única célula da epiderme que tem clorofila, recordaram? Tá? As demais células são aclorofiladas. 4, agora sim, o buraquinho, a fenda estomática ou o ostilo. E 5, outras células epidérmicas, tá ok? Bom, outro anexo dérmico aí é os tricomas, também conhecidos popularmente como pelos, tá? Que tem a função de absorção de água e íons minerais lá na raiz, redução da temperatura nas folhas, tá? Defesa contra insetos, disseminação de sementes, tá? Então, você tem vários tipos de tricomas e suas funções. Também um anexo que é epidérmico, tá ok? Pelo com função secretor, certo? Olha que interessante, tá? Vamos lá. Outro anexo epidérmico, acúleos, que muita gente confunde com espinhos. Então, acúleo é uma projeção pequena, pontiaguda, de origem normalmente epidérmica. Também, diferentes dos espinhos, os acúleos não apresentam tecido vascular. Então, não tem xilema, não tem flema. Nesse caso, o exemplo mais clássico é o da roseira, tá? Que destaca com facilidade do caule. Por quê? Porque é de origem quê? Epidérmica, é um anexo epidérmico, tá ok? Os espinhos já são modificações de caule ou folhas, tá? No cacto lá são folhas modificadas. Aclorofilado não faz fotossíntese, tá? Então, olha que interessante, certo? Então, os espinhos, tá? Protege contra o herbivorismo, assim como os acúleos, tá? Contra predadores, beleza? Só que o espinho, quando é de origem caulinar, você não destaca com facilidade, tá? O acúleo, quando é de origem epidérmica, destaca com facilidade. Vamos lá. Segundo tecido de revestimento, a periderme, subdividida em suber, felogênio e feloderme. Então, se origina do crescimento secundário, tá? Então, o felogênio é um meristema secundário que vocês vão aprender. Ele vai formar para fora o suber ou cortiça, como você vê nessa imagem, certo? Aqui, ó, que é a casquinha do tronco da árvore, tá? Aqui em azulzinho o felogênio e para dentro o feloderme, que vai ser parênquima, tá ok? Duas estruturas típicas aí do tecido aí que você encontrar. Essa casca que destaca com facilidade devido ao crescimento excessivo aqui do filogênio, certo? Recebe o nome de ritidoma, tá? Isso é típico da goiabeira, jabuticaba, tá? Pessoal, então tem um provérbio popular, tá? Que fala assim: "E lasqueira no pé de goiabeira", certo? Então daí que vem esse provérbio do ritidoma, beleza? Que forma, por incrível que pareça, esse ritidoma é usado para fazer rolha, tá? Que é um tecido formado por células mortas,
certo? Ricas em suberina. Outra estrutura típica que você vai encontrar no caule aqui, vai rachar a epiderme, tá? Vai rachar a epiderme aqui em cima, a epiderme, forma esse buraquinho. Isso aqui recebe o nome de lenticelas. Para que serve? Trocas gasosas no caule. Lembra que na folha são os estômatos, tá? No caule aqui você tem lenticelas, beleza? Bom, então vocês estão vendo aí, vocês vão ver detalhes aqui depois quando estudar meristemas secundários. Cerne é um xilema inativo, certo? Vai ter o papel de sustentação, que é o miolinho inteiro aqui do tronco de uma árvore. Alburno é o xilema ativo, que vai transportar água e sais minerais. Quem forma todo esse xilema para dentro é o câmbio vascular. Então, meristema secundário. Para fora ele vai formar floema, tá? E aqui vocês estão vendo a periderme, felogênio, suber e pedaço do parênquima, que é o feloderme, beleza? Então, galerinha, é claro, não detalhar para vocês no finalzinho da aula os meristemas. Tecidos fundamentais, parênquima, células vivas na maturidade. Subdividido em parênquima amelífero, tipo da batata, armazena amido. Parênquima clorofiliano, nas folhas, palissádico e lacunoso, também chamado de fotossintetizantes. Como vocês reparam aqui, rico em cloroplastos, tá ok? Parênquima aerífero, armazena ar, plantas aquáticas, flutuar. Parênquima aquífero, armazena água, plantas de região seca, xerófitas. Então aqui imagem, você vê um parênquima clorofiliano, armazena clorofila. Parênquima de reserva, armazena amido. Agora, parênquima aerífero, tá? Armazena ar. E parênquima de preenchimento vai ocupar os espaços entre um tecido e o outro, tá? Simplesmente preenchimento. Bom, outro tecido fundamental, segundo, colênquima, tá? Sustentação de órgãos jovens em crescimento, tá? As células são vivas na maturidade, tem parede celular rica em celulose nos ângulos. Nessa imagem aqui vocês estão vendo, tá? Parede celular com depósito de celulose aqui somente nos ângulos, tá ok? Bom, então típico de órgãos jovens em crescimento para dar sustentação. Então ele é resistente e ao mesmo tempo flexível, beleza? O esclerênquima já é mais duro, esclero, duro, tá? Sustentação de órgãos vegetais que já cessaram o crescimento. Vai proteger também os vasos condutores, xilema e floema, fica em volta desses vasos, tá? Então as células agora são mortas. Por quê? Porque a parede celular tem lignina, elas são lignificadas. Exemplos de células do tecido esclerênquimático. Células esclerênquimáticas, tá? E chamado de esclereídes e fibras esclerênquimáticas. As fibras são alongadas, típicas aqui do linho, tá? E as células esclereídeos formam a casca das nozes, caroço das drupas e textura arenosa das peras, tá? Então bem rígido, beleza? Vamos lá. Vocês viram então tecidos fundamentais, parênquima, colênquima, esclerênquima. Agora tecidos vasculares, xilema e floema. Então começando pelo xilema, também denominado de lenho ou vaso lenhoso. Sustentação da planta, lembra o cerne? E o alburno vai ter a condução de água e sais minerais, tá? Xilema primário formado pelo procâmbio e o xilema secundário pelo câmbio vascular, tá? Primário, crescimento em altura. Secundário, crescimento em espessura, típica das gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. Bom, células do xilema ou lenho, traqueídes, tá? São células, vasos com membrana de separação com poros ou pontuações, tá? Já o vaso crivado, tá? Vaso crivado, não, desculpe, aqui o elemento vaso ou traqueia, que vocês estão vendo aqui embaixo, elemento vaso ou traqueia, tá? Típico das angiospermas, é um vaso perfeitamente aberto, tá? Com placas de perfuração. Então vamos ver aqui agora um traqueídeo, certo? Típico das pteridófitas e gimnospermas. Então membrana de separação com poros ou pontuações, como você vê nessas imagens, beleza? Então lembra que briófita é avascular, não tem xilema, não tem o quê? Floema, tá? Então tecido vascular agora, o segundo tipo, floema ou liber ou vaso liberiano, condução de substâncias orgânicas, glicose, famosa seiva elaborada. Células crivadas, aqui sim, certo? Elementos do tubo crivado, vivas na maturidade. Lembra que o xilema é morto, tá? O suber também é morto e o esclerênquima também é morto. Então, vocês vão gravar assim, sex,
subeesclerênquima e xilema, morto, ok? Vamos para o floema novamente, células crivadas, elementos do tubo crivado, certo? Então são células vivas, porém anucleadas, não tem núcleo. Quem controla o metabolismo dessas células, Plínio? Aqui é a célula anexa ou companheira. Então vocês estão vendo aqui a célula que é um tubo separada aqui por uma placa crivada, certo? Vocês estão vendo essa imagem aqui em detalhe, tá? Cheia de crivos, para permitir o quê? O intercâmbio de citoplasma de uma célula para outra. Então essa seiva aqui desce para cá, certo? Ativamente, beleza? Porque tem que passar pela membrana plasmática, beleza? Então vamos lá, galera. Pessoal, finalizando aí tecidos meristemáticos, tá? Meristemas apicais na ponta do caule da raiz, tá? Subdividido em protodérmico, vai formar que tecido adulto, epiderme, olha que interessante. Meristema fundamental, vai formar os tecidos fundamentais, parênquima, colênquima, esclerênquima. E o procâmbio vai formar os tecidos condutores primários, xilema e floema primários. Então, galerinha, o que é uma célula meristemática? Certo? É uma célula jovem que tem aqui a parede celular bem fina, vacúolos pequenos em grande número, o núcleo geralmente volumoso e central. Essas células têm grande capacidade de mitose. Então, uma forma duas, duas forma quatro e assim sucessivamente. Depois, essas células vão passar por um processo de diferenciação, que vai formar os tecidos de revestimento, fundamental, sustentação, certo? Vascular e assim por diante. Então, aí a célula, o que acontece? Quando ela se torna diferenciada, a parede dela ela fica espessa, os vacúolos segregam substâncias osmoticamente ativas, começam a se fusionar um com o outro e formam um vacúolo único e volumoso, beleza? Então, ocupa quase todo o espaço central, tá? E o núcleo vai ficar achatado na periferia, beleza? Então, essa célula pode voltar ainda para cá, tá? Ela pode se tornar indiferenciada, olha que interessante, tá? Ela pode sofrer o processo de diferenciação para cá, nesse sentido, tornar adulta, e essa célula adulta pode ficar ainda indiferenciada, voltar a um tecido meristemático. Curioso isso aqui, né, gente? Vamos lá. Meristema primários, crescimento em altura longitudinal. Local, aqui na ponta do caule e na ponta da raiz, tá? Então lembra, subdividido em protoderme ou dermatogênico, que vai formar epiderme, meristema fundamental, que vai formar parênquima, colênquima, esclerênquima, e procâmbio, que vai formar xilema e floema primários. Diferença que a gema apical ou meristema apical do caule tem gemas laterais, tá? Que vão formar ramos e novas folhas, tá ok? Pessoal, a raiz não, só tem aqui na ponta. Outra curiosidade, só fica aqui na ponta do caule e na ponta da raiz. Então, se você pegar aqui, escrever um coração no meio do solo, certo? Fazer um coração aqui na caule, tá? Escrever eu te amo, tá? E aí, vai passar 10 anos, esse coração vai estar na mesma altura. Por quê? Porque os tecidos responsáveis pelo crescimento em altura ficam localizados onde? Na ponta do caule e na ponta da raiz. Beleza? Meristemas secundários, típicos das gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. Então vai ter crescimento em espessura. Subdividido em felogênio, que vai diferenciar em suber e feloderme. Lembra, suber morto, suberina, tá? É a casquinha da árvore aqui. E o feloderme, que vai formar parênquima futuramente. Câmbio, diferencia em xilema e floema secundários. Então vocês estão vendo aqui o felogênio, meristema secundário. O que ele vai formar para fora, Plínio? Suber ou cortiça. E para dentro, feloderme, que é um parênquima, ok? E o câmbio, o que vai formar para fora, Plínio? Floema secundário e para dentro, xilema secundário. Mas ali está escrito alburno e cerne. Pessoal, o cerne e o alburno são xilemas. O alburno, xilema ativo, conduz água e sais minerais da raiz até as folhas, beleza? E o cerne vai ter o papel apenas de sustentação, porque esses vasos são destruídos, tá? Por uma estrutura chamada tilas. Então, o xilema inativo, beleza? Finalizamos a nossa aulinha sobre tecidos, tá? E vamos para as atividades práticas.